Meus queridos irmãos, a paz do Senhor para toda a igreja. Eu quero agradecer ao nosso Deus pela oportunidade feliz de estar convosco, participando deste grandioso trabalho. São 22 anos de congresso de mulheres nesta igreja no estado de Pernambuco. E Deus tem me dado ao longo desses 22 anos o prazer de estar cultuando ao lado do nosso pastor, da irmã Judite, com toda a igreja, recebendo sempre de Deus a cada ano o que Ele tem reservado e tem mandado para a igreja em todo o trabalho. E não tem sido diferente nesse 22º Congresso, desde ontem que a igreja está vivendo nesse clima de adoração, de bênçãos. E é um prazer poder estar aqui presente ao lado do nosso pastor, na igreja do Senhor, adorando ao nosso Deus. Quero falar da minha gratidão ao Senhor, pastor, pela oportunidade, pela confiança de me conceder a oportunidade de trazer uma palavra da parte de Deus para os nossos corações neste dia. Meus queridos irmãos, o tema que me foi proposto para nele meditarmos na noite de hoje é Isabel, uma mulher guiada pelo Espírito Santo. O texto bíblico está em Lucas, capítulo de número 1 e os versículos de número 39 a 41, que eu quero ler com a igreja do Senhor neste momento. Repetindo, Lucas, capítulo 1, versículos de 39 a 41. Diga comigo, Isabel, uma mulher guiada pelo Espírito Santo. Está escrito: e naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Diga amém. Meus queridos irmãos, diante de uma oportunidade como essa, mesmo vivendo toda a vida na casa do Senhor, como muitos de nós que cooperamos ao lado do pastor, mas para mim é como se fosse a primeira oportunidade para dar uma palavra aqui nesse púlpito. É tão pesado esse púlpito. Mas há algo que nos faz encarar a responsabilidade na cooperação nessa grande obra, ajudando o nosso querido pastor no trabalho, que é a graça do Senhor, não é? A misericórdia de Deus. Quando nós nos lembramos que há isso, nos encorajamos para lhe ajudar, pastor, no trabalho. E a gente tem um recurso, a igreja tem um recurso chamado oração, e por meio da oração a gente apela para a graça e para a misericórdia, e fica na dependência do Senhor, e Ele, na sua misericórdia, sempre atende a necessidade do seu povo. Diga amém mais uma vez. Mas, meus irmãos, nesta madrugada, na madrugada de hoje, eu perdi o sono. Eu acho que é a limitação humana, né? E aí, fui orar, aproveitei para ir buscar ao Senhor. E a igreja vive de experiências com Jesus, né? O mundo não entende a razão dessa nossa alegria e por isso nos taxa de muitas coisas. Mas a igreja vive numa dimensão onde desfruta da companhia do Espírito Santo no dia a dia. E isso faz toda a diferença. É justamente a razão dessa nossa alegria. É a companhia dele guiando os nossos passos, guiando as nossas vidas. E sabe, meus irmãos, pela madrugada eu tive uma experiência que todos sabem que essas coisas acontecem com a igreja do Senhor, e como igreja que sou, eu tive uma experiência com o Senhor. Eu ouvi o Senhor falar ao meu coração de uma maneira tão forte na madrugada de hoje. Uma pergunta me foi feita e eu me
preocupei e procurei conversar com ele e dizer aquilo que me veio ao coração. E logo entendi que aquela experiência não era apenas para mim, mas a igreja do Senhor que está reunida aqui nesta noite, que está reunida em casa. Eu sei que tem muitas famílias acompanhando esse culto por meio da Rede Brasil de Comunicação. Muitos irmãos estão trabalhando, estão ocupados. Enquanto trabalham, também podem, às vezes, acompanhar. No hospital, há pessoas enfermas acompanhando. E eu não tenho dúvida de que nesses minutos o Espírito Santo tratará mais uma vez conosco pela sua santa e gloriosa palavra. Mas qual a palavra que me veio ao coração em forma de pergunta, uma interrogação? O Senhor me fez a seguinte pergunta e eu quero compartilhar convosco. Até quando você vai dizer que me quer como guia, mas não entrega completamente a mim as rédeas e a direção da sua vida? Eu confesso que estremeci e disse ao Senhor: Senhor, Tu sabes que com toda a limitação que tenho, aleluia, ao longo desses anos, estou com a igreja, Senhor, lutando para a gente chegar no final. Mas o que falta então, me ajuda, porque eu não quero viver sem estar completamente dependente de Ti como o meu guia. Mas eu repito, até quando você vai viver dizendo que me quer como guia, mas não me entrega completamente as rédeas, a direção da sua vida? Até quando você vai viver dizendo que me quer como guia, mas não me entrega completamente as rédeas, a direção da sua vida? Nesta reflexão, oro para que o Espírito de Deus trabalhe na mente e nos corações, de maneira que todos voltemos para casa, tendo entregado completamente as nossas vidas nas mãos do Senhor e permitindo que Ele controle os mínimos detalhes do nosso viver. Glória a Deus. Eu lembrei da expressão de Jesus à igreja de Laodiceia, quando meditava nessa pergunta que Ele me fez e dizia para Ele que eu quero que Ele conduza todo o meu viver. Eu me lembrei dele dizendo à igreja de Laodiceia, 3:20 de Apocalipse, Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Tive o entendimento nesse momento de que nesta noite, essa ceia com Jesus vai começar para várias pessoas, porque a decisão será tomada. Eu acredito que pessoas que não são evangélicas, aqui ou aonde quer que esteja, crentes que se desviaram dos caminhos do Senhor, ou mesmo crentes que estão servindo a Jesus, estão ceando, estão cooperando, fazendo parte do trabalho, mas está faltando algo. Eu acredito que hoje, nesta noite, haverá mudanças. O Espírito Santo do Senhor assumirá as rédeas e a direção de muitas vidas, e o resultado vai ser milagre, vai ser mudança, vai ser alegria, vai ser paz, porque é sempre assim quando Ele entra em ação. Glória a Deus. Tem ceia e tem banquete marcado por Jesus para esta noite, para as nossas vidas. Isabel é uma mulher guiada pelo Espírito Santo. O reconhecimento da necessidade de um guia deve incluir submissão e obediência às orientações desse guia. Só assim poderá haver êxito na caminhada. Jesus disse em 16:24 do Evangelho escrito por Mateus, se você quiser pode conferir na sua Bíblia e ler comigo, porque eu quero ler a expressão
que ele usa nesse texto bíblico. Ele diz o seguinte, a palavra: então disse Jesus aos seus discípulos. Diga comigo: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz. E siga-me. Quero salientar que ninguém pode dizer que está seguindo a Jesus querendo que se desenvolva em suas vidas os propósitos divinos, se não obedecer à voz do Espírito, que sempre usa a palavra no trato conosco, enquanto guia os nossos passos. Diga amém. No Evangelho escrito por João, no capítulo 16, versículos de 13 a 15, a expressão da palavra corroborando com a afirmação feita é a seguinte, 15 e 13. A palavra diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. No 14, Jesus diz: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos... Já não vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Diga amém mais uma vez. Em Provérbios, eu quero ler, meus irmãos, capítulo 3, versículos 5 e 6, a palavra diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Diga comigo: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quem prioriza a palavra e os mandamentos do Senhor anda pelo caminho proposto por Jesus no texto de 16 e 24 de Mateus, anda pelo caminho da renúncia. A obediência, a submissão à palavra faz com que tenhamos que desprezar nossas vontades e sonhos para nos submetermos àquilo que Ele determinou para as nossas vidas. Diga amém mais uma vez. Sabe, meus irmãos, foi justamente isso que Isabel fez. À luz da Bíblia, nós encontramos Isabel tomando a decisão de viver o projeto que Deus estabeleceu para ela. Quando analisamos a palavra com o propósito de colher aquilo que ela traz sobre Isabel, percebemos que são poucas as linhas dedicadas a esta mulher na Bíblia. Foi muito pouco o que foi dito de Isabel na palavra. Só o evangelista Lucas fez menção a ela e trouxe alguns lampejos da sua vida. Mas o pouco que temos da vida dessa mulher na palavra é o suficiente para nós verificarmos e compreendermos que Isabel foi uma mulher guiada pelo Espírito Santo. E por isso ela deixa um legado para as gerações de valor imensurável. O estilo de vida que Isabel abraçou foi relatado, como disse, pelo evangelista Lucas. E ele diz, no versículo 6 do primeiro capítulo do Evangelho, que tem o seu nome, ele diz que Isabel, assim como também o seu marido, ambos tomaram a decisão de viver a palavra de Deus, obedecendo todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Diga amém mais uma vez. Vamos fazer rapidamente algumas observações sobre a história
da vida desta mulher, e eu creio que, não somente aqui, mas depois, os irmãos podem analisar à luz da Bíblia sobre a vida desta mulher, e o Espírito Santo há de conceder muito mais, mas eu quero fazer aqui algumas observações sobre a história de Isabel. Primeira observação: Isabel descende da linhagem sacerdotal de Arão, está em Lucas 1:5, e essa informação que Lucas nos traz, nos faz entender que Isabel fora criada sob o ensino da palavra. A igreja sabe que os israelitas receberam a ordem divina por meio de Moisés para inculcar, para intimar na mente das crianças a palavra. Amém, meus irmãos? Os pais receberam essa responsabilidade. E Isabel jamais teria tomado a decisão de viver os preceitos e mandamentos do Senhor se ela não tivesse recebido o ensinamento. Está escrito em Deuteronômio 6, 6 e 7, e há vários outros textos que revelam essa responsabilidade que Deus passa por meio de Moisés para as famílias, para os pais, em relação aos filhos. E aí a gente vê que Isabel conheceu o Deus de Israel muito cedo e resolveu se deixar guiar por ele. Outra observação é que Isabel nasceu no período entre a finalização do Velho Testamento e o início do Novo, entre Malaquias e Mateus. A igreja sabe que esse tempo durou cerca de 400 anos. É conhecido como o período interbíblico, intertestamentário. É conhecido também como o período do silêncio de Deus. Isabel nasce no período do silêncio de Deus. Os historiadores dizem que nesse período nenhuma palavra profética da parte de Deus veio a Israel. Nós estamos falando de cerca de 400 anos com o povo de Deus sem receber uma mensagem profética. Pense nisso. Mas a gente aprende na lida com a palavra e servindo a Jesus que Deus fala de muitas maneiras. É nesse período de silêncio que nasce Isabel. Era mais uma menina israelita que nascera nesse período. Nesse período também nasce Zacarias. Deus estava em silêncio, mas no silêncio de Deus, somos tentados a pensar de que Ele esqueceu ou até perdeu o controle da história, não está dando a mínima. No entanto, Ele tem suas formas de agir, de trabalhar. Ele nunca deixou de trabalhar. Isaías disse que, eu acho linda a tradução da Nova Bíblia Viva, do capítulo 64:4 de Isaías. A palavra diz que desde que o mundo é mundo, que não se ouviu, olhos não viram, ouvidos não perceberam, um Deus, além de ti, que trabalha para os que confiam em ti. Nasce Isabel, nasce Zacarias, ambos crescem sob o temor da palavra. Chega o tempo do casamento, Isabel casa com Zacarias. Isabel era uma moça muito sábia. Zacarias, meus irmãos, também descende da ordem sacerdotal, foi sacerdote da turma de Abias, na organização feita por Davi. Mas a Isabel casa com esse homem. Era mais um casamento, ninguém estava vendo nada, a coisa seguia normalmente. Israel estava sob o domínio de Roma, Herodes massacrava o povo,
Isabel viveu num contexto social terrível. Se você estiver percebendo, ou se você estiver vivendo melhor, um momento de silêncio divino, e você veio a esse congresso, está aqui, ou nos acompanha pela rádio, pela TV, e você chegou à conclusão que chegou o fim, porque você não recebeu nunca mais uma palavra da parte de Deus, hoje Ele está quebrando o silêncio para você. Hoje Ele quebra o silêncio, Ele faz entender que está tudo certo. Não tem nada errado e nem fora do lugar. E nem o tempo passou. Porque quando Ele resolve agir, Ele faz tudo o que Ele quer. Ele não olha para a idade. Não, Ele não olha para a condição física, financeira, não. Quando chega a hora dele agir, dele quebrar o silêncio, Ele diz como as irmãs cantaram: eu estou aqui. Eu ouvi alguém chorando me chamar e eu resolvi me revelar para dizer que eu estou aqui controlando a história. Glória a Deus. Talvez sua mente está abarrotada de pensamentos negativos, sentimentos negativos. Talvez a senhora esteja ansiosa, deprimida. Mas hoje, enquanto Deus quebra o silêncio, Ele vai fazer com que tudo isso fique para trás, porque Ele vira hoje a página da história da sua vida. E você pode cooperar com o Senhor nesse momento a partir de agora. Receba a palavra. Receba. Dê de comer ao seu espírito, à sua alma com a palavra. Acredite no poder dela. Alimente a sua alma. E se preciso for, diga para você mesma: aí minha alma recebe a palavra. O meu coração está me condenando, minha alma, mas eu te digo que eu recebo a palavra e vou viver a realidade divina que está sendo proclamada pela palavra nesta noite. O meu guia a partir de hoje será o Espírito Santo e não mais os meus sentimentos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não tem antivírus mais poderoso para limpar a memória do computador humano que a Bíblia. Passa esse antivírus hoje. Não tem bicho ruim que esse antivírus não mate, não destrua. Ela limpa, deixa tudo novo e pronto para o estabelecimento dos propósitos de Deus. É impressionante como Deus nunca perdeu e não vai perder jamais o controle da história. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Nem perdeu e nem vai perder. Todos nós, como igreja que somos, temos conhecimento de causa no que tange essa questão do agir de Deus. Como dizíamos há pouco, nem sempre o agir dele é perceptível, mas todos nós sabemos que ele está trabalhando. Isaías escreveu em 40, 28, 29, 30 e 31, ele disse assim: não sabes, complete, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, nem se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação da sua mente, do seu entendimento. Escuta e recebe aí. Ele dá esforço ao cansado. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor.
Os jovens se cansarão, se fatigarão. Os mancebos certamente cairão, mas tem um porém. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Diga amém mais uma vez. Receba a força e graça de Deus para continuar. Receba. Receba. Pare um minutinho, medita na palavra, pensa em Jesus, e o Espírito Santo vai te dar agora força e graça para continuar. Na autoridade do nome de Jesus e pelo poder da sua palavra, receba força e graça de Deus agora para prosseguir. Espírito de morte, de loucura, está sendo repreendido agora na autoridade do nome de Jesus. Receba o toque de Deus na sua mente, e com esse toque, força e graça para seguir, porque a caminhada é longa. Glória a Deus. Receba, glorifique, exalte, fale em línguas, interprete, profetize, adore, aproveita, porque a noite é de milagre mais uma vez aqui neste santuário, e aonde quer que tenha um adorador, aonde quer que tenha um coração voltado para a palavra do Senhor nesta noite. Mas, meus queridos irmãos, as mulheres israelitas conhecedoras da palavra sabiam que no Gênesis 3:15 Deus havia feito a promessa que da semente da mulher nasceria aquele que feriria a cabeça da serpente. E a expectativa foi passando de geração em geração. Quem será a mulher que vai ser mãe desse homem? Porque a palavra diz que da semente da mulher. Quando Malaquias entra em cena como profeta de Deus, ele finaliza o seu livro no capítulo de número 4, versículos de número 5 e 6, trazendo uma outra promessa sobre o nascimento de outro menino. E Malaquias diz que esse menino seria aquele que prepararia o caminho para aquele que do Senhor, aquele que feriria a cabeça da serpente. E aí, meus irmãos, as mulheres agora estão debaixo de duas promessas divinas: o nascimento de dois meninos. Mas Isabel, como uma israelita, casou, e ela com certeza viveu na expectativa de ser ela. Mas só que o tempo passa. Quando Isabel entra na história bíblica, Lucas 1:7, ela aparece como uma velha, esposa de um velho. Possivelmente a expectativa, inclusive, de ver quem seria a mãe do Messias, quem seria a mãe do precursor dele, já não estava mais presente na mente da velha Isabel, mas ela continuava firme e servindo ao Senhor. O marido, de igual modo, firme, servindo ao Senhor. Não encontramos nos relatos bíblicos nada sobre sua infância, adolescência e juventude. Como dissemos, ela aparece nas páginas da Bíblia velha e avançada em idade.
mas na vida daqueles que são guiados pelo Espírito. Diga assim comigo: o melhor sempre está por vir. Para quem anda tendo o Espírito Santo como guia, o melhor sempre está por vir. Eu não tenho, cada pessoa tem seu jeito de ser, né, meus irmãos? E eu não tenho o costume de dizer assim: olhe para o seu irmão e diga isso, mas eu vou dizer hoje, viu, pastor? Diga para a sua amiga: o melhor ainda está por vir. Diga de novo, diga de novo, diga de novo: o melhor ainda está por vir. Você acha que escapou de uma pandemia por escapar? Você acha que as covas fechadas ao longo da vida foram fechadas por acaso? Você sabe a luta que enfrentou para chegar até aqui hoje? Será que foi por acaso? Você sabe a luta que enfrentou aí dentro de casa para manter a televisão ligada no canal 14 ou na repetidora? Você sabe a guerra que se levantou aí, mas você está diante da televisão recebendo a palavra. É que aquele que está conosco é maior, e é Ele que está dizendo que o melhor vem aí. O melhor vem aí. O melhor vem aí. Aleluia! Oh, glória a Deus! Mas vejam a semelhança de Sara, Raquel e Ana, Isabel, além de velha, Lário de ouvir sobre me reve a Sandra Lamar. Jolane que me reva sobre me canto. Aleluia! Além de velha, ela carregava o opróbrio da esterilidade. Como disse, a semelhança de Sara, Raquel e Ana, Isabel também era uma mulher estéril. Ela carregava consigo o opróbrio da vergonha, da desonra, da injúria, da humilhação. E isso muitas vezes de maneira pública, por ser estéril. Sabe-se que no contexto social onde ela estava inserida, a esterilidade invalidava o que era a principal função da mulher na vida, que era gerar filhos. A esterilidade era encarada como resultado do desagrado divino e era vista como se Deus estivesse esquecido da mulher e dessa forma punindo-a por alguma falha ou pecado. Lucas, capítulo 1, versículo 7 e também versículo 25. Só que tem uma coisa, eu estou seguindo algumas observações. A dor do seu opróbrio tinha uma fonte de alívio, porque o seu nome era um bálsamo para a sua alma. A gente está falando de Isabel, diga comigo: Deus é meu juramento. Isabel significa isso. Isabel significa Deus é fiel. Quando Zacarias dizia assim: Isabel, ele estava dizendo assim: Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Aleluia. E Zacarias, glória a Deus.
Diga comigo, Deus se lembra. Aí quando João dizia Isabel, ele dizia Deus é fiel. Ela dizia, o que é, João? Ela estava dizendo, Deus se lembra. Deus se lembra. Olha, irmãos, Deus não esquece, mas Ele se lembra. Deus não esquece, mas Ele lembra. Lembra que Ele lembrou de Ana? A palavra diz assim, e lembrou-se Deus de Ana. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus marcou nesse tempo agora, nesses dias, e possibilitou a vinda das queridas irmãs de vários estados para cá, de várias cidades desse estado, e tem muita gente recebendo a palavra nesse estado, nesse país e fora desse país. Deus preparou esse congresso nesse tempo, e Ele está dizendo, eu me lembrei, viu? Eu me lembrei de você. Se prepare. Por mais dura que a vida seja, tem coisas boas. Tem coisas boas. Tem coisas boas. Foque nas coisas boas. Deixe de pensar nas coisas ruins. Lembra do que Ele já fez. Ah, mas meu nome não é Isabel e nem eu casei com Zacarias. Mas tu és crente, salva, lavada pelo sangue de Jesus, batizada com o Espírito Santo. Toda maldição foi quebrada. Satanás vive doido para te fazer parar, e até aqui não conseguiu e nem vai conseguir. Porque quem te chamou foi Deus, quem te levantou foi Deus, quem te salvou foi Deus. O teu negócio é com Deus. E Ele está lhe dizendo, eu me lembrei de você. Me lembrei de você. Eu me lembrei de você e vou pôr fim no seu opróbrio. Qual é o teu opróbrio? Meu pastor, eu atendi um casal em uma das igrejas que eu lhe ajudei. E essa questão de focar no que é bom, porque tem gente que só foca no que é ruim. E aí me disseram que um casal de 25 anos de casamento queria falar comigo, estava chegando ao final do relacionamento. E eu disse, mas meu Deus, está completando 25 anos, bodas de prata. Fui atender. E eu ouvi primeiro o marido, que contou tanta coisa difícil da mulher, e ela assim do outro lado, e eu disse depois para ele, homem, agora lembra de alguma coisa boa? Lembre de alguma coisa boa, não tem nada de bom nessa mulher. Como é que o senhor aguentou 25 anos? Aí ele disse, ela é uma exímia cozinheira. Ele disse mais, pastor, algumas coisas, mas ele começou por essa, né? Ela é uma exímia cozinheira, não quero nem que ela escute, porque eu estou decidido. E aí ele falou mais algumas coisas. E eu disse para ele, homem, pense nisso, 25 anos, joga fora. Onde é que o senhor vai achar uma exímia cozinheira? Se Deus lhe deu essa mulher, pode acreditar, ele riu como a gente fez aqui agora. Ele riu, fez um ar de riso. Eu disse, homem, pense nisso. Se só fosse isso, já era motivo para o senhor desistir e trabalhar naquilo que é preciso melhorar. E aí, a mulher entra. E ele ia sair. Ela disse, não, pode ficar, que tudo que eu tenho para dizer, eu vou dizer na sua cara. Eu acho que eu errei, não devia ter revelado tudo, não era? Mas aí sabe o que ocorre? Ela contou algumas coisas, foi muito comedida, agradeceu a Deus, pareceu-me que a decisão era mais dele do que dela, de separar-se.
Mas, por fim, ela pediu para ele sair. E disse: pastor, eu vou ser sincera com o senhor. Esse homem é o homem mais pirangueiro que eu já vi na face da terra. Eu disse: mas minha irmã, por quê? Eu não recebo um centavo, 25 anos sem receber um centavo. Só cobrança, só cobrança, só cobrança, só cobrança. Eu estou cansado. E eu perguntei assim para ela: e o salário dele, a condição dele dá? Ah, pastor, ele anda desse jeito porque é descuidado. Mas ele ganha tanto. Eu disse: meu Deus, e ele não lhe dá nada. Quanto a senhora se contentava em receber dele? Olha a resposta dela: se ele me desse pelo menos 2 peixes, eu já ficava satisfeito. 2 notas de R$100. Se ele me desse 2 peixes, eu já ficava satisfeito. Considerando o ar de riso dele e uma mudança que eu pude ver, eu disse: posso chamar ele para a gente orar pelo casal? E não vão se deixar, e Jesus não quer isso, a palavra condena, não há motivo para isso, são fiéis um ao outro, são leais, os pormenores Deus cuida. Porque tem gente que só foca nas coisas ruins, né? E aí ele entrou. E quando ele entrou, eu fui direto. Eu disse a ele: homem, o senhor falou tão bem da sua mulher. O senhor disse que ela era uma exímia cozinheira. Ela se levantou e disse: o quê? Ele vê em mim alguma coisa que presta? Eu disse: viu muitas coisas. Ela já foi e sentou do lado dele, bem pertinho. Aí eu disse para ele: só tem uma coisa, homem, que o senhor pode fazer. Está vendo que essa mulher não quer se separar do senhor? O que é que eu posso fazer? Dê 2 peixes a ela. Aí ele disse assim: você nunca me disse que gostava de peixe, rapaz. Aí ela disse: 4 onças também resolve. Aí ele disse: eu não estou entendendo nada que essa mulher veio falar com o senhor, pastor. Peixe e onça, que negócio é esse? Deixa de ser desligado, disse ela a ele. O senhor está vendo, pastor, como ele é desligado? Ele ficou em pé. Eu disse: não, sente, 2 peixes é R$200, homem. 4 onças não dá 200. O senhor precisa, faça alguma coisa por essa mulher. Mas menina, e se eu te der 2 peixes, tu vai ficar contente. Mas irmãos, 25 anos. Pastor, ore por nós, a gente não vai se deixar não, eu vou resolver esse problema. Mas pensa que ficou por aí, eu vou com Nena para a festa de um conjunto, numa congregação. Quando eu chego lá, está ela toda alinhada, cantando no conjunto. E quando eu entrei, ela fez assim: olha, pastor, olha. Eu fiquei muito preocupado, porque a igreja não sabia do que tinha acontecido. Subi no púlpito para orar, ele chegou perto. Quando eu levantei, ele estava de pé e disse: viu? Quando o senhor entrou, ela 2 dedos tinindo, ó. Porque não é 2 peixes não, pastor, eu estou dando mais. A mulher está uma benção. Mas a moral é: foque no melhor, deixe de olhar para o pior, e Deus vai dar livramento no seu casamento, porque Ele quer abençoar a sua casa. O melhor que está por vir alcança a senhora, alcança seu marido, alcança os filhos, alcança vizinhos, alcança a igreja, alcança muita gente. E quer saber o que é que a senhora vai fazer? Daqui a pouco, não vai demorar. A senhora vai dizer assim: ó, esperei com paciência no Senhor, e Ele e fez o quê? Mas não foi só isso, tirou-me de um charco de lodo. Complete: pôs os meus pés sobre uma, firmou os meus
Pois um novo cântico na minha, um hino que a senhora nunca cantou, vai cantar já já. E a palavra diz assim: muitos o verão e temerão. Mulher, o que Deus vai fazer, se fosse dito hoje com todas as letras, muitas não acreditariam. Porque quando Ele entra em ação, o que Ele faz vai sempre além do que pedimos ou pensamos. E é assim que Ele vai fazer. Eu quero concluir, meu pastor, agora, dizendo o seguinte: Isabel poderia ter desenvolvido uma vida de amargura, de murmurações, de reclamações, lamentações, mas não obstante a todo o contexto de sofrimento, ela resolveu deixar o Espírito Santo lhe guiar por toda a vida, como está em 1:6 de Lucas. A vida de Isabel poderia ser ter sido marcada pelas doenças da alma, mas ela escolheu viver a palavra. Diga: Isabel escolheu viver a palavra. E pelo menos 3 coisas acontecem na vida de quem resolve viver a palavra. Hebreus 12:2 e Apocalipse 3:21 trata disso. Em Hebreus 12:2 nós temos 3 coisas que acontecem com quem resolve viver a palavra. Primeira, suporta a cruz. Ela pode ser pesada como for, mas se você pegar essa arma e segurar, a graça não falta. As senhoras do canto, né? Enquanto a vitória não vem, pois é, segura a palavra. Enquanto essa luta não passa, suporta a cruz, mulher. A segunda coisa, despreze a afronta. Despreza. Para que guardar a afronta? Só tem te feito mal. Despreza. Joga fora toda a afronta. As que já vieram estão acumuladas, e as que porventura ainda venham, despreza. Porque tem um lugar reservado para você sentar. E você vai sentar nele. É muita honra. Jesus disse que nós vamos sentar nesse lugar. 3:21. Ele disse: assim como eu venci e me sentei. E aos Hebreus o escritor diz que nós vamos sentar à destra do trono de Deus. Quem tem essa esperança, levante a mão. Pode continuar? Então faça uma declaração comigo, finalizando. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Diga com a alma, com toda a força: quero rever meus conceitos e valores. Eu quero aleluia. Vou regressar. Declare isso e sinta Ele agindo enquanto a senhora declara: Senhor, diga: eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor.
Deus